E agora uma notícia que atinge milhares de brasileiros. O aluguel residencial registrou alta de 0,79% em novembro, quase o dobro da inflação do mês. Foi o que apontou um levantamento divulgado nessa semana pelo Datazap+, que analisa o setor imobiliário. Entre as cidades com maior aumento no aluguel estão São José, em Santa Catarina, com mais de 5% de aumento, Barueri, na Grande São Paulo e Praia Grande. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista Bruno Piacentini. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo ao TJ Aparecida. Gostaria que você explicasse para a gente por que essa alta agora em novembro e, assim, no acumulado do ano, quase 15%, né, de aumento no preço dos aluguéis. Boa tarde. Sim. Boa tarde, Letícia. É um prazer estar ao vivo com vocês aqui para explicar um pouquinho para o pessoal, porque assusta realmente, né, falar que nós temos quase 15%, pouco mais de 15% nesse aumento, quando nós vemos alguns índices de preço bem a 3 vezes menos, né? O IPCA a 5,13 ao total desse ano. O que acontece principalmente é por conta da alta demanda e também pela taxa de juros. Como assim? A demanda ela foi muito impulsionada agora em 2022 para os aluguéis, por conta de que em 2020, lá no começo da pandemia, nós tivemos, claro, várias perdas familiares, mas não só isso, o fechamento como um completo da economia. E muitas empresas ou fecharam, ou as que não fecharam, elas entraram com medidas de home office. Muitas adotaram essa medida para não ter o fechamento total da empresa. E conforme todos estavam vacinados, a economia foi se reabrindo novamente, muitos mercados voltaram às atividades presenciais. Aqui na Escola da Unibanco, nós temos uma proximidade muito grande com o mercado financeiro e nós vimos isso em todo esse período. Muitas aberturas de vagas, inclusive, para home office, e agora voltando para o presencial. Então, quando você tem uma migração para o home office, muitas pessoas deixam as cidades de grandes centros e voltam para suas cidades de origem, principalmente interior. E agora, em 2022, com o reaquecimento da economia, abertura e voltando para o presencial, a demanda está muito alta por conta para os aluguéis. E, além da demanda muito alta, nós não temos o acompanhamento da oferta, porque a oferta não foi estimulada desde 2020 por conta de muito medo, né? Tinha-se muito medo das construções de novos prédios para ofertar para as pessoas, porque a economia estava fechada. Além disso, também conta muito a taxa de juros. Um fator que poderia ajudar bastante na redução dessa demanda pelo aluguel seria o financiamento imobiliário. Mas com os juros a 13,75% ao ano, os financiamentos estão muito caros e as famílias tendem a deixar isso de lado, porque nós estamos falando de um financiamento imobiliário de longo prazo, e isso seria prejudicial também. Bruno, boa tarde para você. Já está tudo muito caro, né? Mais o aluguel pesando aí no orçamento da família, fica quase inviável, né? Mas tem que pagar. Agora, para que as pessoas, as famílias que pagam o aluguel possam se preparar, para o ano que vem a tendência é de manter essa alta ou não? Boa tarde, Eduardo. Bom, a tendência é sim da manutenção da alta dos aluguéis, justamente por conta desses dois pontos que eu citei. Os juros, eles não têm uma previsão de redução em 2023. Nós tínhamos, referente às atas do Copom, aos relatórios Focus, porém, com a continuidade da alta dos preços, com a inflação continuando nesse nível de aceleração, é muito difícil o Banco Central começar a reduzir taxa de juros, então eles vão manter e até avisam que, se necessário, eles vão voltar a elevar a taxa de juros. A outra saída seria o aumento da oferta, só que essa saída é um pouco mais demorada, até a construção dos prédios, inclusive que também são freados pela alta taxa de juros. Para as construtoras a realizarem a sua oferta, elas demandam também de crédito. Então, a tendência é que se mantenha um pouco elevado, sim, o preço dos aluguéis. Bruno, uma outra pergunta é com relação assim, quem já tem o aluguel, né, o contrato de aluguel, como fazer para negociar? Tem alguma dica que, de repente, assim, para quem mora de aluguel? E como que conseguir, de repente, não sentir tanto esse aumento? Legal, algo que eu e minha noiva sofremos também agora com a mudança desse preço do aluguel, e fizemos algumas negociações, sim, só que quem já está em contrato, é bem importante lembrar que o reajuste ele só é feito mediante a contrato. Então, o normal, o mais comum é realmente o reajuste anual. Uma dica muito importante e que parece óbvio, mas muitas pessoas acabam não fazendo, é se antecipar ao reajuste. Então, se você já sabe que em
tal período, tal mês, você vai sofrer esse reajuste, você pode se preparar melhor. Então, leia o contrato do seu aluguel, caso você não saiba de cabeça. Leia, porque lá vai estar escrito qual será o período certo do reajuste e, principalmente, procure por qual índice esse reajuste será feito. Porque os principais são dois: o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, ou então o IPCA. E o mais comum em todo o período sempre foi o IGPM. O IGPM também ele foi conhecido por muito tempo pela inflação dos aluguéis, né? Que é o reajuste mais utilizado. Porém, quando nós tivemos ali, depois de 2020, um descolamento muito grande, o IGPM cada vez mais em alta com relação ao IPCA, alguns contratos passaram a utilizar o IPCA. Então, se você está com um contrato ativo agora, primeiro ponto, leia o contrato para identificar o mês exato que será feito esse reajuste. E se você verificar que o reajuste será feito pelo IGPM, se antecipe, entre em contato com a imobiliária, não espere acontecer para você ir procurá-los e solicite uma revisão junto ao proprietário para que possa ser feito pelo IPCA e não pelo IGPM, que está cada vez maior. Bruno, para a gente finalizar, agora eu quero fazer uma pergunta até direcionada para quem paga aluguel. Às vezes a pessoa, na necessidade ou na empolgação, acaba não lendo o contrato, como você citou aí, né? Vai nela e assina sem saber o que está assinando. O que pode e o que não pode ser feito no reajuste? Tem que ser tudo dentro do que está no contrato? Legal, inclusive é bem legal a gente citar que muitas vezes quando a pessoa está procurando moradia, existem fatores que podem acabar acelerando esse processo, né? Então você precisa imediatamente daquele aluguel, daquela residência. Por isso, muitas vezes as pessoas deixam de ler na íntegra todo o contrato, querem assinar para já ter a sua segurança da moradia, né? Então isso pode acontecer. Mas com relação a tudo que está ali no contrato, realmente deve ser seguido. Só que tem um ponto: você pode solicitar, sim, a revisão do aluguel. Então, o meu contrato ele está em andamento, eu entrei agora em dezembro, e vamos dizer que em dezembro de 2023 será o reajuste via IGPM, via IPCA, isso eu vou verificar mais à frente. Só que eu posso solicitar essa revisão antes do que está escrito no contrato. Só que aí vai depender de um comum acordo entre as duas partes, o inquilino e o proprietário. Caso não tenha esse acordo, aí deve ser feito via meios judiciais. E para que serve isso? Não é algo do tipo, eu acho que eu estou pagando muito caro, então eu quero revisar aqui o aluguel, simples assim. É com relação ao mercado. Então, se for direcionado de uma maneira de que eu estou pagando um aluguel que está a mais do que o mercado nesse sentido de casas, de imóveis do mesmo bairro, da mesma região, eu posso solicitar sim essa revisão. Do outro lado, também pode acontecer. Acredito que atualmente não seja o mais comum pela alta dos preços, né? Mas o proprietário, ele também pode pedir a revisão caso o aluguel esteja muito abaixo do preço de mercado. Então, as duas vias, as duas pontas podem utilizar desse artifício. Só que tem que lembrar que tem que ser em comum acordo, senão deve-se entrar em meios judiciais. Diz que seria a última, mas surgiu mais uma dúvida aqui que muitas pessoas têm, inclusive muitas pessoas já falaram e relataram isso para mim. Vou aproveitar a sua presença aqui, já que a gente está falando de aluguel. Se a pessoa está morando, mesmo antes desse prazo para fazer o reajuste, aí a pessoa fez melhorias dentro da residência, fez alguma coisa ali, algum reparo necessário para que ela possa também continuar morando ali com o seu bem-estar. Isso, de alguma forma, pode ser abatido, pode ser negociado dentro desse reajuste, ô Bruno? Legal, Eduardo. Pode sim, mas tudo sempre em contato com o proprietário e também com a imobiliária, né? Antes de você fazer qualquer alteração, principalmente estrutural, por mais que na sua visão seja completamente necessária, necessária para a moradia na residência, antes de realizar, é sempre importante comunicar imobiliário e proprietário. Porque às vezes você faz a melhoria, mas vai ver e não era necessário perante a imobiliária, perante o proprietário. Então, é principal o aviso prévio, mas sim, dá sim para você abater no valor do aluguel com essas melhorias. Tá ótimo, Bruno, muito obrigada pelas informações, pelas dúvidas esclarecidas, né? Esse é um assunto que, se a gente deixar aqui, sempre tem mais dúvida. Falando, né? Exatamente. Obrigada, Bruno. Boa tarde para você.